Paz e graça a todos os amigos que estão nos ouvindo agora. Este é o nosso momento de sabedoria. E nesse momento de sabedoria de hoje, eu vou narrar um pouco da história de Irineu de Leão. Irineu de Leão, meus amados e queridos irmãos, ele era chamado por um dos famosos escritores teológicos, João Calvino, de Santo Varão. E também ele era chamado por Erasmo de Roterdã, de modo carinhoso, como meu Irineu. Irineu de Leão, ele foi um dos discípulos de Policarpo. Lembra da história que eu contei em outro momento de sabedoria sobre Policarpo, discípulo de João? Policarpo era discípulo de João e Irineu de Leão era discípulo de Policarpo. Esse homem, ele era um pastor simples, mas de grande sabedoria. Ele pastoreou a Gália, que hoje é a França, na atualidade. Ele foi presbítero da Igreja de Leão, na época conhecida como Lugdunum, onde havia um bom número de imigrantes da Ásia. Esta igreja o enviou a Roma com a incumbência de levar ao bispo Eleutério a carta de confessores de Leão. Então esse Irineu de Leão, ele foi um grande defensor da doutrina cristã. Ele defendia mesmo a doutrina de uma forma que ele combatia a qualquer filosofia falsa. Ele era um dos exegetas especulativos. Ele era conhecido porque tudo ele apelava pela autoridade das Escrituras. E ele foi conhecido porque ele refutou os hereges, aqueles que dizia ser cristão, mas estava contra os ensinamentos bíblicos. As Escrituras era a única fonte de fé de Irineu de Leão. Era uma ferramenta poderosa. E ele defendia mesmo contra a doutrina dos gnósticos. E você que é leitor da Bíblia, você sempre vai ver falando um pouco sobre o gnosticismo, mas às vezes você não sabe o que significa ser um gnóstico. Um gnóstico, meus queridos e amados irmãos, naquela época das Escrituras da Bíblia, era uma das principais heresias que a igreja primitiva enfrentou no século II. A igreja, os apóstolos, enfrentou no século II estas heresias que era o gnóstico. Era um movimento sincretista. O gnosticismo se caracterizava por tentar combinar todas as filosofias religiosas de sua época, buscando ser uma religião universal. Era isto que era o gnosticismo. Para essa seita, a alma era salva não apenas pelo conhecimento de uma suposta verdade. Era isso que era o gnosticismo. Ocultava da maioria das pessoas
mas também pelo aprendizado de várias fórmulas mágicas. Eles acreditavam em fórmulas mágicas, da qual poderia ter acesso a um hipotético mundo superior. Era isso que acreditava o gnosticismo. Você sabe qual era o alvo do gnosticismo? O gnosticismo, ele tinha um alvo, e o alvo dele era transformar o cristianismo numa inofensiva especulação mitológica, afirmando que a fé ensinada na igreja era apenas um simbolismo. Era isto que o gnosticismo procurava ensinar. Mas só que essa seita, ela rejeitava ou reinterpretava o conteúdo básico da fé cristã a partir da categoria dualistas. Então, para você entender que nas linhas gerais, os gnósticos combatiam a fé cristã na criação. Afirmava que o Criador não era um único Deus soberano. Imagine. E eles se diziam ser cristãos, viu, meus irmãos? Eles se diziam ser cristãos. E afirmava que Deus não era soberano. Então, como consequência, considerava a criação má. Dizer que a criação era má. Dependendo do líder gnóstico local, a divindade ou a humanidade de Cristo era negada ou reinterpretada. Tudo isso acontecia. O Espírito Santo era considerado, em sua crença, como uma energia espiritual que viera de alguma divindade inferior. Eles acreditavam que o Espírito Santo veio de uma divindade inferior. Os gnósticos, eles negavam a ressurreição do corpo de Cristo, na ideia de tudo que é físico ou material é mal e não espiritual. Essa era a ideia. Mas só que Irineu de Leão, meus queridos, ele defendia a palavra. E olha as palavras de Irineu. Irineu diz: quem possui indefectível regra da verdade ou regra de fé, aprendida no batismo, reconhecerá os nomes, as expressões, as parábolas que são das Escrituras, mas não a teoria blasfema deles. Então, ele afirmava que devemos reconhecer o que foi ensinado por Cristo. Nossa regra de fé é o batismo, que é reconhecido, as parábolas das Escrituras, e não coisas que blasfemam da palavra. O que nós podemos aprender com Irineu de Leão? Nós devemos aprender a defender a verdade. Sabe por que você tem que aprender a defender a verdade? Porque se você estiver de acordo com a mentira, com as heresias, vai crescer e você vai ser culpado, porque você conhece a verdade, você conhece o que está escrito na verdade. Então, você não deve aceitar que as coisas errôneas estejam sendo como uma verdade. Não é que você vai brigar, não é que você vai bater, não é que você vai fazer coisas, você vai defender usando os argumentos bíblicos, usando a própria palavra. É por isso que é de suma importância que o cristão leiam a Bíblia, porque a palavra mesmo diz lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, temos que examinar as Escrituras, temos que ler a Bíblia, temos que usar o que nela está escrito para defender a mensagem bíblica, para defender as palavras na qual o Espírito Santo se dirige através da Bíblia Sagrada. Nós temos que ler. Porque se você não lê, como que você vai ter argumento para defender as Escrituras? Então eu quero dizer para você, o meu alerta é: leia a Bíblia
medite na Bíblia e esteja buscando conhecimento na Bíblia, porque você terá tudo para aprender e você saberá se defender a palavra de Deus quando alguém estiver interpretando ela de uma forma errônea. Ok? Este é o nosso momento de sabedoria de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Se você gostou, compartilha. Tá bom? Deus abençoe a todos.